Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dele, só dele. Nós acabamos de ver esse texto maravilhoso de Romanos, capítulo 11. Não tenha quem dá a glória é do Senhor. E quando a gente fala sobre isso, a gente lembra de alguns detalhes, alguns fatos, alguns acontecimentos que têm acontecido e que ficaram registrados. Tipo, Herodes, em um determinado dia, ele deu um grande discurso. E quando ele terminou, gritaram bem alto: esse discurso, esse homem, esse discurso é Deus, é como se fosse Deus, é um Senhor poderoso. Ele não deu glória a Deus, morreu comido de bicho. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence a Deus. Amém? 24 anos de histórias aqui, a glória é dele, só dele. Eu, você, todos que fizeram essa história, nós somos apenas pequenos instrumentos na mão dele. E ele usou quem quis, ele usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. A glória é dele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Nós não iremos falar sobre isso nessa noite. Eu quero que você, sentado como está, abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta. Eu vou pedir que coloque na tela Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Eu quero que você preste atenção nessa passagem, porque nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é delicado, mas que é necessário falar. Vamos juntos? Já que está na tela. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos juntos esse versículo? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Será que eu sou esse homem? Será que eu sou um desses? Será que você é um desses a quem Deus jamais imputará pecado? Se eu for olhar para mim, eu vou dizer: eu não sou, porque eu tenho pecados. Se você olhar para você, você vai também dizer: eu também não sou, porque eu também tenho pecados. Mas está registrado, está revelado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que existe. Homens, mulheres, jovens, que o Senhor jamais imputará pecado. Como é que se explica isso? Como é que se entende isso? É necessário que você tenha um pouco de conhecimento das Escrituras Sagradas. É necessário que você escute a mensagem da cruz. É necessário que você escute a respeito do Evangelho genuíno do Senhor Jesus, para poder você chegar a este ponto de saber, de ter discernimento, que existem pessoas que Deus jamais imputará pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós iremos falar um pouco sobre o pecado e a sua consequência. Não vou falar tudo, porque eu não conheço tudo, não sei tudo, e também o tempo não daria, porque é um assunto muito vasto. Mas eu gostaria da sua preciosa atenção, porque esta mensagem, ela é para mim, ela é para você, ela é para todos nós, seres humanos, porque está registrado, está revelado: todos, sem exceção, pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Amém? Algumas passagens eu vou citar, e se der tempo o irmão colocar ali, eu vou pedir que ele coloque Romanos 5,12, por exemplo. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então tudo começou com o primeiro homem. Quando ele pecou, ele passou a sua semente do pecado para toda a sua descendência. E aí vem as consequências. Como cristão, como seguidor de Cristo, como aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, nós não podemos esquecer algumas coisas que são importantes na nossa vida, na nossa caminhada. Tipo, Provérbios 28, 13. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia.
Mas aquele que encobre, aquele que não confessa, aquele que não deixa, jamais prosperará. Isto é muito sério. Isso afeta todo ser humano, especialmente nós que somos cristãos. Diretamente não tem como se livrar. É necessário que a gente aprenda que quando errar é necessário tomar uma atitude. Pecado, todo mundo tem. O nosso irmão dirigente, ele mencionou no início do culto, 1 João capítulo de número 1, alguns versículos. Eu quero ler o versículo 8, 9 e 10, da primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que nos mostra de uma maneira muito clara. Eu só quero mostrar para todos que aqui estão, que todos nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tem algumas pessoas que dizem, eu não tenho pecado. Eu já ouvi, talvez você tenha escutado também de alguém. Eu conheço algumas pessoas que dizem, eu não peco. Depois que eu virei crente, eu não peco mais. Bom, Deus nos revela que se alguém disser que não peca ou que não tem pecado, é mentiroso e nele não está a verdade. No versículo 9, o Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? E no versículo 10, Deus complica a coisa ainda, mais séria ainda. Ele diz, no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Olha que coisa séria. Se alguém disser que não comete pecado, está dizendo que Deus é mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Porque todos nós pecamos, falhamos, erramos. Uns mais, outros menos. Mas é necessário que a gente saiba conviver com isso e aprenda como fazer para que a gente seja um daqueles que Deus declara: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? De início, saiba que o pecado encurta a vida física. O pecado diminui a vida física. Vou te mostrar algumas passagens interessantes. E, se possível, note, grave, faça qualquer coisa para que você não possa esquecer. Por exemplo, o salmista nos diz no Salmo 139, 16. Texto bastante conhecido do povo de Deus, texto bastante conhecido por nós. Está escrito: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que é que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo que Ele nos deu um determinado tempo para viver aqui na terra. Eu e você não somos eternos aqui na terra. Um dia vamos morrer. Está determinado o último dia nosso. Porém, Deus nos revela que estes dias que Ele nos deu podem serem acrescidos, como também podem serem diminuídos. Tudo depende de nossas atitudes para com o pecado. Observe com carinho o que é que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 55, versículo 23. Talvez seja uma surpresa para você. Mas Deus nos revela algo muito sério. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Deus usa o mesmo salmista para nos revelar que os homens sanguinários, fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias. Ou seja, Deus deu a ele determinado tempo, mas por conta das suas atitudes, por conta dos pecados, foi ceifado antes da metade dos seus dias. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 27. Estou citando essas passagens para que você possa entender que o pecado ele pode ceifar a vida da pessoa antecipadamente. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Deus aqui nos mostra, por meio do escritor de Provérbios, que os anos podem ser acrescidos, como também podem ser abreviados. Tudo está relacionado ao pecado. Salmista, mais uma vez, Salmo 102, versículo 24. Salmo 102, versículo 24, diz a palavra do Senhor:
Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. O salmista, na oração, ele diz: Senhor, tu és eterno, tu existes de geração a geração. Mas, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falei, em outras palavras, mas não me leva, Senhor, na metade da minha vida. Olha, quem está falando, é uma pessoa que teme a Deus. Quando Deus chama Moisés e tira o povo do Egito, Deus faz uma promessa a Moisés. Essa promessa está lá em Êxodo 23, 26. Êxodo 23, 26. Essa promessa está estendida para todos os israelitas. Olha o que é que Deus diz para eles: na tua terra não haverá mulher estéril ou mulher que aborte. Completarei o número dos teus dias. Moisés, para onde você vai com este povo? As mulheres não serão estéril, as mulheres não abortarão, e vocês vão cumprir todos os dias da vida de vocês. Amém, irmãos? Promessa de Deus, mas que é condicional. Porque nós sabemos que a história narra que teve momento que, por conta do pecado, Deus abriu a terra e matou muitos deles naquela ocasião. E muitas outras passagens de pessoas que foram ceifadas por conta de pecado. Tipo, a igreja do Senhor Jesus ficou registrado Ananias e Safira, um casal de crente, que no início da igreja era impactante a igreja, cheia de graça, e conquistava vidas e mais vidas, e dentro de 3 horas, morreu o marido e morreu a esposa, fulminado. Crentes morreram antes do tempo determinado por Deus, não era para morrer naquele dia, mas por conta do pecado, a vida dele foi ceifada. Provérbios capítulo de número 3, versículo 1 e 2, Deus usa o grande sábio Salomão para escrever e ficar registrado para o nosso conhecimento. Meu filho, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém, irmãos? E tem muitos e muitos outros textos que eu poderia mostrar aqui para vocês. O pecado, ele pode reduzir a vida da pessoa de maneira prematura. O pecado, ele encurta a vida. Mas o pecado é bom, o pecado satisfaz a carne. O pecado é bom, o pecado satisfaz a natureza do homem, a natureza carnal. Porém, todo pecado tem sua consequência, a começar do Gênesis. Não coma, no dia que você comer, você morrerá. Foi a palavra que Deus deu a Adão. E foi Adão que passou para sua esposa, Eva. E no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 3, ficou registrado o seguinte fato. Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher já comentando, já conversando com a serpente. Olha, no versículo 6, ele diz, preste atenção: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 13, olha o que aconteceu. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. E é assim que acontece com todos. É iludido, é enganado pelo prazer, pela aparência, pelas coisas boas, pela fascinação, por aquilo que atrai, por aquilo que é atrativo, por aquilo que é bom aos olhos. Mas Deus não deixa de punir. Você vai ver isso daqui a pouco. O pecado, ele afasta o homem de Deus. No versículo 10, está registrado do capítulo 3, versículo 10. Olha o que aqui diz. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Disse o Senhor Deus: ouvi a tua voz no jardim, o homem falando com Deus. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. A primeira vez na Bíblia que aparece a expressão medo.
O homem teve medo e se escondeu de Deus, se afastou de Deus, já não tinha mais comunhão com Deus, já não tinha mais aquela intimidade que havia com Deus. E o pecado não para por aí, o pecado gera violência. A gente sabe o que aconteceu, os dois irmãos, Caim e Abel, por conta do pecado, um matou o outro. E sabemos do que aconteceu no período do dilúvio. A maldade, a violência se multiplicou na terra, a ponto de Deus dizer: vou destruir toda a raça humana. E vou recomeçar tudo com Noé e seus filhos e sua esposa, e a esposa de seus filhos. Sabemos que isso é um fato que aconteceu. E está registrado lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com isso eu posso abrir um parênteses e dizer para todos vocês que estão aqui, esta é a razão, este é o motivo da gente passar aqui 1 hora em pé, sentado, louvando, exaltando, adorando a Jesus, porque Ele é a única condição, é a única opção, não tem outra maneira da gente ter nossos pecados perdoados. O salário da morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem outro ser, não existe outro personagem que possa te dar vida eterna, que possa perdoar teus pecados, só Jesus. Um dos primeiros sermões de Pedro, ele disse lá em Atos 4, 11 e 12, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe outro nome que possa nos salvar, só Jesus, só Jesus, bendito e exaltado seja o seu santo nome. Para o homem ser livre do pecado, só existe uma maneira, a graça de Deus, não tem outra maneira. Essa graça, se você quer dar um nome a ela, se chama Jesus. Se você quer dar um nome à graça de Deus, chama-se Jesus. O apóstolo Paulo até diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, conheceis a graça do Senhor Jesus, que ele sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Mas Jesus não está aqui falando, nem Paulo está falando de riqueza monetária, porque riqueza monetária não vale nada. Quando a gente morre, que fecha o caixão, não vai nada. E se for alguma coisa de valor, e o coveiro vê, ou alguém vê, voltará de noite, vai abrir o caixão e vai tirar para ele. Eu conheço muitas histórias desse tipo. Não vai nada de valor, nada. Então Jesus não estava falando, Paulo não estava falando de riquezas materiais. Ele não estava falando disso. Estava falando de justiça. Jesus a gente pode declarar, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. A gente pode dizer isso de alto e bom som, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Ele é tão santo que ao 3º dia depois que ele morreu, a morte não pôde detê-lo, porque ele é santo, santo, santo. Ele ressuscitou, não é porque ele tinha poder, não, ele ressuscitou porque também tinha poder, mas ressuscitou porque ele é justo, ele é santo, e a morte não pôde detê-lo. Agora eu e você, nós somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos perdidos. Por isso que o Senhor diz, conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E por falar na graça do Senhor Jesus, é importante você saber que Paulo diz em Tito, Paulo escreve a Tito e diz a ele no capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É bom você ter essa informação, é bom você ter esse conhecimento. Você que está aqui, saiba que Deus quer salvar a sua vida, saiba que Deus quer dar vida eterna a você, saiba que você pode ser um daqueles declarados por Deus que não tem pecado. Mas como é que isso pode acontecer? Você saiba que você é a única pessoa que pode não querer ser salvo. Ninguém pede de você ser salvo, é você mesmo. Um dos textos mais conhecidos da igreja é João 3,16, mas eu não vou ler ele agora. Eu quero ler João 5, 39 e 40. Jesus diz, examinai as escrituras sagradas, que vai julgar e ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Contudo, versículo 40, contudo vocês não querem vir a mim para terdes vida.
Jesus disse para os judeus naquela ocasião, chorando: quantas vezes, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis pegar vocês como uma galinha pega seus pintinhos e põe debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quantas e quantas vezes você vai estar ouvindo a mensagem do Evangelho? Quantas e quantas vezes você vai estar ouvindo alguém dizer que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus derra para os céus, e você não vai tomar uma decisão? É você. É você que tem que decidir. É você que tem que tomar essa atitude. João 3, 17 e 18. Põe na tela, por favor. Preste atenção no que Jesus diz, através de João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar o mundo, não. O mundo já está julgado. Está revelado que o mundo jaz no maligno. Está revelado que esse mundo vai passar pelo fogo. Está revelado, está escrito que esse mundo tem seus dias contados. Está revelado que Deus vai fazer novo céu, nova terra, nos quais habita justiça. Está revelado. Jesus não veio salvar esse mundo, não. Ele veio salvar você, ser humano. Veio salvar a mim, veio salvar a nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É você que decide em quem crê e em quem não crê. É você que toma a decisão, meu querido. O pecado impede as bênçãos de Deus na vida do ser humano. Como eu disse, Provérbios 28, 13. Aquele que confessa as transgressões de Deus alcança misericórdia, mas aquele que encobre jamais prosperará. O salmista teve essa experiência. No Salmo 51, no versículo 11, ele ora, ele fala com Deus, ele diz a Deus em oração. Versículo 51, Salmo 51, versículo 11, está escrito, Salmo 51, versículo 11: não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Porque ele havia cometido um grande pecado, e ele agora está diante de Deus, confessando seu pecado e pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a Deus que não tire a maior bênção que alguém pode ter, que é justamente o Espírito. E ele chega a dizer nessa oração: Senhor, me dá de volta, me dá de novo, Senhor, a alegria da salvação. Eu sei que eu sou salvo, mas eu perdi a alegria da salvação, Senhor, me dá essa alegria de volta. Preste atenção, meu irmão. Eu dei essa introdução para dizer para você agora, quando pecar, o que é que você deve fazer? Quando errar, quando falhar, quando cometer um delito, o que é que você deve fazer? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. O padrão de Deus, o primeiro versículo é o padrão de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o padrão de Deus. Deus espera e Deus deseja e Deus quer que a gente não peque. Esse é o padrão de Deus. Mas nós estamos aqui ainda com a natureza terrena. Todos nós estamos aqui com a natureza terrena. E pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por omissão. Falhamos, erramos, às vezes até sem querer. Mas somos limitados, somos fracos, somos falhos. Mas o padrão de Deus é esse: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, por acaso, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Temos advogado junto ao Pai. Isso no mundo espiritual, irmãos. A gente não vê isso com nossos olhos carnais. Mas está registrado que quando a gente erra, nós temos advogado junto ao Pai. Como é o nome dele, do advogado? Jesus Cristo, o justo. Você pode dizer isso, o justo. Mais uma vez, o justo. E tem uma coisa, Jesus é justo pelos seus méritos. Eu, você, somos justificados. Quando eu digo eu e você, eu estou falando com quem invocou Jesus como Senhor e Salvador. Eu não estou falando com todos. Estou falando com aqueles que invocou Jesus como Senhor e Salvador. O justo, ele, Jesus, é, versículo 2.
a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus, com o seu sangue, ele reconciliou com Deus todas as coisas. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Já lemos uma vez e vamos ler de novo 1 João 1:9. Quando pecar, é isso que a gente tem que fazer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, se é para confessar, então eu devo falar com o pastor da igreja: pastor, eu fiz isso. Eu devo procurar o sacerdote e confessar a ele meus pecados? Não. Você tem que falar com Deus. Você tem que falar com Deus. E você fala com Deus onde você está. Você fala com Deus na sua casa. Você fala com Deus no seu quarto. Você fala com Deus em qualquer lugar do universo que você estiver. Deus está atento à sua oração, desde que você vá a Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? E tem mais. Deus nos revela que quando a gente peca, a gente tem que fazer isso, porque caso contrário, as bênçãos de Deus em nossas vidas serão impedidas. Ficou registrado, 2 Crônicas 7:14. É um texto bastante conhecido da igreja, é um texto bastante conhecido do povo de Deus, porque muito se prega nesse texto. Vamos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos mais uma vez? Todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando isso acontece, versículo 15, se concretiza em nossas vidas, então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aviva, Senhor, tua obra em nosso meio. Avivar como? Aviva, Senhor, tua obra em nosso meio. A mensagem do Senhor Jesus, para quem não sabe, do Senhor Jesus, Ele falando, Jesus falando, Marcos 1,15. Essa é a mensagem de Jesus, Marcos 1,15. Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus, arrependei-vos. A mensagem de Jesus começa, arrependimento. Quando ele usa o apóstolo João para revelar as coisas lá em Apocalipse, ele se dirige à igreja, e algumas igrejas, ele faz questão de dizer, Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está falando com a igreja. Jesus falando com a igreja, arrependa-se. Mas ele não para aí, Jesus continua, versículo 16, desse mesmo capítulo. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus falando com a igreja. Observa aí o versículo 21, desse mesmo capítulo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus falando com a igreja. Versículo 22. Eis que é prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus falando com a igreja.
Mas Jesus não para por aí. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3. Jesus falando diretamente. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Igreja. Ele não está falando aqui para incrédulo, ele está falando para a igreja. Versículo 19, do capítulo 3. Disse Jesus: eu repreendo e disciplino a quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. A mensagem do Senhor Jesus para a igreja é arrepende-te. A mensagem do Senhor Jesus para o mundo é arrependa-se. Você conhece a primeira mensagem do apóstolo Pedro? Quando ele dá um sermão, e quando ele termina o sermão, os irmãos perguntam a ele, capítulo 2 de Atos, versículo de número 19, se não me foge a memória, eu posso até estar esquecido aqui, mas eu vou procurar para vocês, se for o caso. Atos 2:19, não, é 3:19 então, por favor, 3:19. Disse Pedro, quando eles perguntam no versículo 18, põe 18, por favor. Eles perguntam a Pedro, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, de que seu Cristo havia de padecer. E, no seguinte ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A mensagem central do Evangelho é arrependimento. A mensagem de Deus para o mundo, para os homens, para as mulheres, para os jovens é arrependimento. Você conhece, talvez sim, talvez não, Atos 17, versículo 30 e 31? Olha o que é que Deus manda dizer a todos os homens. Olha o que é a mensagem do Evangelho. Olha o que é para ser pregado. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É para dizer a todos os homens, é para dizer em toda parte, se arrependam. Olha o que é que está determinado, olha o que é que está revelado, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viver de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, pode, sim, pode. Agora as consequências são drásticas. As consequências são drásticas. Pode chegar ao ponto de Deus pegar alguém da própria igreja e entregar na mão de Satanás para destruir ele. Como está registrado como exemplo para a igreja. Se continuar no pecado, se prepare. Mas o Senhor não disse que a gente não é bem-aventurado porque não tem mais pecado sobre nós, sim. A condenação ou não? A condenação não, mas a consequência sim. Davi, o Senhor te perdoou. Teu pecado foi perdoado. Agora a consequência não. Nunca mais haverá paz na tua família, na tua casa. Davi, teu pecado foi perdoado. Mas a consequência, nunca mais haverá paz na tua casa. É bom que você saiba que na nossa caminhada aqui na terra, está registrado Hebreus 12, do versículo 5 até o versículo 19. Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 9. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo seguinte, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Se você é de Deus, se você invocou Jesus como Senhor, como Salvador, se você nasceu de novo e viver e caminhar no pecado, se prepare.
Olha o que é que Deus revela. Hebreus 10, 25 a 31. Deus continua, Ele corrige, Ele disciplina, Ele açoita a todo que recebe como filho. E no versículo de número 25, do capítulo 10 até o 31. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje em dia tem uma onda no mundo chamado os desigrejados. Eu não preciso de igreja. Meu Deus, quem é que não precisa da igreja do Senhor Jesus? É porque alguém olha para o ser humano, aí vê as falhas, vê os erros nos seres humanos. Mas eu não estou aqui por conta de nenhum dos amados irmãos aqui. Eu não estou aqui por nenhum de vocês. Você não está aqui por nenhum da gente. Nós estamos aqui por Jesus. É Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele o nosso padrão, é Ele o nosso alvo. Se Ele errar, se Ele falhar, eu deixo Ele. Como eu sei que Ele não falha, como eu sei que Ele não erra, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode pecar, Ele não pode errar, então eu estarei com Ele sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E onde é que eu vou estar com Ele? Na igreja que pertence a Ele. Não importa se todos não são, não importa, porque na igreja pode ter o joio, sim, na igreja pode ter o trigo, sim, pode, a igreja é visível, agora é invisível não, Ele sabe quem é. Como eu não sei quem é, eu tenho que estar com todos juntos, e você com todos juntos que estiverem. Os discípulos foram questionar Jesus, vamos arrancar o joio. Ele disse, não, calma aí. Vocês podem arrancar o trigo pensando que é joio, pode deixar joio pensando que é trigo, rapaz. No dia da colheita eu venho, quem tiver o selo sobe, quem não tiver não sobe. No dia da colheita, quem tiver a marca vai, quem não tiver fica. Quem nasceu de novo vai, quem não nasceu fica. Quem nasceu de novo ressuscita, quem não nasceu só ressuscita no dia final. 26. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E o que é que resta então? Olha o que é que vem agora. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, presta a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. No Velho Testamento, para matar uma mulher adúltera, para matar um homem adúltero, só precisava de 2 testemunhas. Mata, pedreja, até morrer. Está no Velho Testamento, está lá escrito. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Eu estou na graça. Alguns dizem, alguns batem no peito, eu estou na graça. Sim, a graça é pior ainda. Se você não sabia, a graça, o castigo é maior. Olha o versículo seguinte. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha, ele foi santificado, mas ele ultrajou. E por conta disso, o castigo vai ser maior do que na época de Moisés. Versículo seguinte. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O primeiro julgamento é o do seu povo. Pedro diz, o julgamento de Deus começa na sua casa. Deus julgará o seu povo. Versículo seguinte. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa noite é uma noite de conserto. Essa noite é uma noite de arrependimento. Essa noite é uma noite que você pense. Mas pense muito. Pense muito na sua vida. Porque Deus dá oportunidade. Mas quando a pessoa não escuta mais, ele ceifa. Ou bota em cima de uma cama e faz como ele quer. Ele é Deus. Ele faz como ele quer. Ele pega, faz como fez com Ananias e Safira. Ele pega, faz como ele fez com aquele jovem adúltero. Entrega na mão de Satanás para destruir a carne dele. Ele faz como ele quer. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 11. Aquele que tomar ceia do Senhor indignamente. Por esse motivo, tem muitos fracos, tem muitos doentes, tem muitos que morrem. Da igreja, não é do mundo, não é da igreja. Você pode pensar, você pode dizer, eu gostaria de não pecar, ou pelo menos pecar menos.
que é que eu devo fazer? Tem alguma coisa? Tem, claro que tem. Deus vai deixar a gente no mundo sem ter essa proteção? Claro que não. Deus nos dá os meios. Existem os meios de graças. Eu faço aqui um desafio para você. Faça um teste. Começa a ler a palavra de Deus, pelo menos 1 hora por dia, para tu ver se tem lugar de pecado na tua vida. Começa a ler a palavra de Deus na tua vida. Começa a ler a palavra de Deus na tua vida para tu ver se há lugar para pecado. Começa a vir para o culto de oração. Começa a vir para o culto de doutrina. Começa a vir para o culto de escola dominical. Começa a ser presente na igreja para tu ver se tem lugar, para tu ver se tem espaço. Problema nosso, é como disse um certo pastor, numa ilustração, ele disse que tem 2 cães, 2 cachorros, um do bem e um do mal. E numa linguagem figurada ele disse, esses cachorros estão dentro de nós, a carne e o espírito. E quem é que vence? Aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar. Se você alimentar a carne, ela vai tragar o teu espírito. Mas não é o Espírito Santo não, é o teu. Agora, se você alimentar o espírito, a carne vai ser sufocada. É por isso que Paulo diz, crucificando a carne, dia a dia, crucificando a carne, dia a dia, para não fazer segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Olha aqui a receita, Romanos 13, versículo 11. Aqui está a receita. Aprenda isso, meu irmão. Põe isso em prática, minha irmã. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não precisa eu falar sobre isso, que a gente sabe claramente que pelo que está acontecendo, pelo que nós estamos contemplando, pelas informações e por tudo que está acontecendo, a salvação está muito mais perto do que a gente imagina. Versículo seguinte. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Revestir. Olha, eu estou vestido com a camisa, estou revestido com um paletó. Revestir. Nós estamos vestidos com a justiça do Senhor Jesus. Precisamos nos revestir agora com as armas da luz. Alguns teólogos usam alguns termos chamados meios de graça. E eu posso citar para vocês alguns deles. Oração, jejum, comunhão, leitura da palavra, meditação, madrugada. Isso é tudo coisa que a carne não gosta. Isso é tudo coisa que a carne não gosta. Ela vai cochilar, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar com sono, vai ficar com preguiça, vai dar fome, vai acontecer imprevisto, vai acontecer uma série de coisas para você fazer isso. Porque a carne não gosta destas coisas, porque são armas espirituais. Revistamos das armas da luz. Versículo seguinte. Olha que coisa linda. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Isso é tudo coisa da carne. Se você pratica alguma dessas coisas, se você faz alguma dessas coisas, isso é obra da carne. Você está alimentando o cachorro do mal. Você está alimentando o cachorro do mal. Se você pratica, se você vive em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, em contendas e ciúmes, você está alimentando o cachorro do mal. Agora, versículo seguinte, olha que coisa maravilhosa. Mas, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Se reveste do Senhor Jesus. Precisamos da igreja, não é que a igreja precisa da gente. A igreja do Senhor Jesus, ela é autônoma, ela é autossuficiente. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ela é vencedora porque Jesus foi quem venceu. Eu, você, precisamos da igreja. Aonde é que você vai na vida? Que você vai ser alertado, que você vai ser chamado a atenção, como você está sendo chamado agora, ou em outros lugares, em outras igrejas também. Só na igreja, meu querido. Lá fora, quando você sair daqui, talvez teu amigo já esteja te esperando. Vamos ali tomar uma, tomar duas, tomar três. Vamos ali, eu tenho um negócio ali maravilhoso, eu tenho uma coisa ali boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cuidado com as propostas do mundo. Como cristão, a gente deve se revestir do Senhor Jesus. Se revestir do Senhor Jesus, e aí não se preocupe com a carne.
Nem se preocupe, se você estiver cheio de Senhor Jesus, pode vir o que vier, pode aparecer o que aparecer, você vai estar revestido por quem? Pelo Senhor Jesus. Você está vestido, aí você vem com um paletó chamado Jesus e põe sobre a sua vida, e aí você está seguro, você está protegido. Como é que a gente se reveste do Senhor Jesus? Praticando seus ensinamentos, procurando viver e andar de acordo com seus ensinamentos. É assim que a gente deve proceder. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, quando a gente recebe Ele como Senhor, como Salvador, quando a gente invoca Ele como Senhor, como Salvador, nós somos declarados por Deus sem pecado, para a condenação. Para a condenação. É por isso que Davi escreveu, é por isso que Paulo citou, que Davi citou em Romanos 4, 6 a 7 e 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Pecado para a condenação. Agora, as consequências daqueles que praticam, esse sim, vai colher aqui o que plantou. Eu não sei se nessa noite tem aqui alguém, eu não sei, mas você pensa na sua vida. Nossa vida, ela não está limitada apenas à esfera humana, não. Agora você tem a opção de escolher, porque Jesus te deu essa capacidade. Você tem a opção de escolher o mundo e viver no mundo do jeito que você quiser. Pode viver, não tem problema não. Agora, no último dia, quando o Senhor te chamar para a prestação de contas, aí você vai ver a consequência. Só tem 2 lugares. Ou os céus com Jesus, ou um lugar terrível sem Jesus. Está aqui registrado. Se você quer ter seus pecados perdoados, se você quer ter seus pecados perdoados, você precisa de Jesus, só de Jesus. E mais ninguém. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Deus fez tudo por nós. Eu não tenho tempo mais. Mas Deus fez tudo por nós. E deixou apenas uma coisa para a gente fazer. Aviva, Senhor, a tua obra. Põe aí, por favor, João 6, 28 e 29. Nos coloquemos em pé. Aviva a tua obra. Que obra, Senhor? Perguntaram a Jesus sobre sua obra. João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a ele, Jesus, e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Pessoas interessadas em fazer a obra de Deus, pessoas com boas intenções, pessoas que queriam agradar a Deus, pessoas que queriam fazer alguma coisa que deixasse Deus alegre, satisfeito. Jesus nos ensina o que a gente deve fazer para realizar a obra de Deus. Talvez você também tenha esse interesse. Talvez você também queira fazer a obra de Deus. Versículo de número 29. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. Terminem para mim. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. Só é isso que você pode fazer que agrada a Deus. Só é isso que você pode fazer que agrada a Deus. O alvo tem que ser por Jesus. Quer ter os pecados perdoados? Tem que ser por Jesus. Quer ter vida eterna? Tem que ser por Jesus. Quer ter salvação? Tem que ser por Jesus. Não tem outro. Escuta, eu vou só ler, não põe na tela não, porque o tempo não dá mais não, está terminando já. 2 Coríntios 5, 18, 19, 20 e 21. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus fez tudo por nós. Deus fez tudo por nós. Ele só quer que a gente receba pela fé. Pela fé. É por isso que o justo vive pela fé. É por isso que o justo vive pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus. Que Deus abençoe.